Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da arte atuarial, mais uma aula de Python e mais uma aula que a gente vai continuar falando sobre árvores. Então hoje nós vamos aprender a fazer a codificação de um modelo específico de saída aqui no Python. Na próxima aula nós vamos ver algo um pouco mais complexo, que é essa saída aqui dessa árvore. E numa próxima aula a gente vai fazer o percurso que a gente aprendeu em aulas anteriores. Então, só para relembrar, a gente tem aqui uma estrutura de árvore em que a gente tem uma raiz. Essa raiz tem subníveis que nós chamamos de filhos. E quando não tem nenhum filho, nós chamamos de folha. Então a gente tem aqui o 10, que é a raiz. O 10 tem dois filhos, né? O filho da esquerda e o filho da direita. O filho da esquerda é o 20, o filho da direita é o 15. O 15 tem dois filhos, que é o 5 e o 7. Eles são chamados de folhas porque não têm filhos. O 20, ele tem dois filhos, né? Que é o 12 e o 8. O 8 é uma folha porque não tem filhos. E aqui o 12, ele tem dois filhos, né? Que é o 1 e é o 2. O 1 é o filho da esquerda e o 2 é o filho da direita. Então aqui é uma árvore binária, né? Ela tem no máximo dois filhos, né? Que é o filho da esquerda e o filho da direita. Nós vamos começar criando uma classe. Essa classe vai ter o nome de nó, para ficar mais fácil. A gente está criando uma classe com o nome nó que representa um nó em uma árvore binária. Então, voltando aqui, ó, isso daqui é um nó, isso daqui é um nó, isso daqui é um nó. E esse nó aqui, por exemplo, esse nó 8, a gente percebe que não tem nenhuma referência. Então, se não tem referência, a gente considera aqui no nosso código como nulo, ou seja, none, não tem nada, ou seja, é simplesmente uma folha. Aqui dentro da classe nó, nós vamos ter essa função, que é o método especial de inicialização em Python, e é executado quando o novo objeto da classe nó for criado. Ele aceita dois argumentos, que é o valor, self e o valor, né? Então a gente tem aqui um referenciamento dos filhos esquerda e direita e o valor. Abrindo aqui, né, o valor seria o 10, o 20, o 12, o 2, o 5 e por aí vai. Ok, agora nós vamos criar a nossa função árvore. Na nossa função árvore, nós vamos ter três argumentos. O nó, vou explicar para vocês já. O nível, porque vai começar em 0, isso vai ser útil para que a gente possa fazer a nossa impressão. E aqui, nesse caso em especial, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso saber se o meu nó ele não é nulo. Ou seja, se o meu nó não for nulo e também se eu estiver no nível 0, ou seja, no nível raiz, o que eu vou fazer? Eu vou printar. Então, eu vou printar o meu prefixo mais a minha string, vou transformar em string, né? O valor que está dentro do nó, vou transformar numa string e vou fazer essa impressão. Então, essa daqui é a primeira parte do meu código. Inclusive aqui eu vou aproveitar e vou dar um print para dar uma quebra de linha. Então, na nossa árvore, né, se o nó ele não for nulo e se o nível for 0, a gente estiver na raiz, de fato, nós vamos imprimir o prefixo, né, que é essa string aqui, a raiz. Vamos pegar o valor, transformar em string e imprimir tudo. Caso contrário, ou seja, se já tiver passado pelo nó, aí é que vem uma coisa bem interessante que eu vou explicar para vocês. Nós vamos fazer a impressão. Então, eu já calculei aqui mais ou menos, e agora eu vou explicar para vocês o que esse código aqui representa, só que eu vou jogar ele aqui do lado de fora, e assim eu consigo explicar para vocês melhor como é que vai ser essa impressão. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar logo a outra condição. Eu acho que vai ficar mais fácil para poder explicar. Então aqui a gente tem um else, ou seja, caso não esteja na raiz, vai fazer a impressão. E a gente tem aqui uma outra condição que é a seguinte: se
o filho da esquerda e o filho da direita não for nulo, nós vamos chamar a função árvore, ou seja, será recursiva, e nós vamos aumentar 1 no nível. Como é recursiva, isso daqui será feita várias iterações até que toda a árvore seja percorrida. Ok, colocamos essa condicional e agora vamos analisar de novo do início, né, para que a gente possa entender de fato como é que essa recursão ela vai funcionar. Então, na nossa função árvore, primeira coisa que a gente vai ver é se o nó tem algum valor. Se ele tiver algum valor, a gente verifica se ele está no primeiro nível, ou seja, no nível 0. Estando no nível 0, nós vamos imprimir, está até aparecendo aqui, ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Nós vamos imprimir a raiz, certo? Caso contrário, aqui nessa primeira impressão aqui, ele vai pular para cá, porque ele vai passar por essa linha aqui, não tem else, né? Porque ele fez a impressão do 10, ele vai vir para cá. Ele vai verificar se o filho da esquerda e o filho da direita, eles têm algum valor. Se tiver algum valor, nós vamos chamar a função recursivamente e vamos aumentar 1 no nível. Ele estava em 0, fez a impressão, agora aumentou para 1. Então aqui nós vamos fazer o quê? 1 menos 1, que é aqui ó, o nível menos 1, vai ser igual a 0. Sendo igual a 0, o que vai acontecer? Eu vou printar exatamente isso aqui, olha. Vou dar um print aqui para que vocês possam perceber. Ele vai printar exatamente isso daqui. Quando ele fazer a recursão novamente, o que vai acontecer? Ele vai aumentar 1, certo? Então aqui vai ser 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. Então eu vou pegar aqui novamente, olha. E aqui em vez de 0, ele vai ser 1. E quando eu printar isso daqui, percebo, eu já fiz o cálculo aqui, tá, gente? Estou multiplicando esse espaço aqui, né? Fazendo essa manipulação algébrica para ter exatamente esse espaço aqui. Ele vai andar uma casa. Está vendo aqui que andou uma casa. Beleza, entendido isso, agora a gente pode começar a construir a nossa árvore de fato. Então, eu vou dar um Enter aqui. Já vou deixar aqui o raiz, o ponto esquerda, ponto direita e aqui igual o nó vazio. A primeira coisa que a gente vai fazer é imprimir a raiz. Então vai ser raiz, vai ser igual, vou copiar aqui, ó, raiz vai ser igual ao nó 10. Ok? Agora nós vamos imprimir aqui o 20. Como que a gente imprime o 20? Raiz, ele está vindo para a esquerda, certo? Então raiz, ponto esquerda, vai ser, copiei aqui o nó, eu mesmo estou colocando igual. Vai ser igual o nó 20. Beleza? Agora nós vamos imprimir aqui ó, o nó da direita. Então, vamos lá, raiz, vamos dar um Enter aqui, ó. Raiz, agora é ponto direita igual o nó 15. Vamos colocar o 15 aqui. Vamos rodar aqui essas duas funções. Vamos lá rodar a nossa classe. Vamos rodar a nossa função árvore. E já vamos de cara rodar essa parte aqui, a construção, né, da nossa árvore. Beleza, agora nós vamos chamar a árvore aqui, ó, fazer a nossa função recursiva. Árvore, raiz. Vamos chamar aqui. Então aqui ó, nós temos, eu vou mostrar para vocês essa impressão aqui primeiro, mas depois eu vou mostrar essa outra impressão aqui já numa outra aula. Então a gente tem aqui a raiz 10, o filho da esquerda, né, que é o 20, e o filho da direita, que é o 15. Então a nossa árvore aqui na saída do shell está começando a criar forma. Então aqui no 20 tem dois filhos, né? Tem um filho da esquerda e o filho da direita. Então nós vamos copiar isso daqui, ó, esquerda, né? Ele tem um filho na esquerda e tem também um filho
na direita. Então vamos copiar aqui para ficar mais fácil. E agora vamos copiar aqui o nó. Quem é o filho da esquerda? É o 12. Quem é o filho da direita? É o 8. Então nós vamos rodar aqui. Tem 2 pontos aqui, né? Nós vamos rodar. E percebam que agora ó, já tem uma nova cara. A gente tem a raiz 10. O 20 ele tem 2 filhos, que é o 12, que é o da esquerda, e o 8, que é o filho da direita. Então essa daqui é uma das formas também da gente fazer a representação da árvore. Conforme a gente vai colocando novos elementos, nós vamos perceber que essa saída aqui é bem parecida com essa daqui. Claro que, como eu falei com vocês, eu vou ensinar também dessa outra forma aqui, inclusive como mudar a cor, fazer algumas alterações aí nas cores, no tamanho também das bolinhas, da fonte e tudo mais, porque essa saída aqui ela é altamente configurável. Continuando, então, agora a gente vai para o 15 colocar os filhos 5 e 7. Então, aqui nós temos 2 filhos, né? O filho da esquerda e o filho da direita. Ok. Quem é o filho da esquerda? É o 5. Quem é o filho da direita? É o 7. Vamos rodar. Vamos rodar. E aqui nós temos raiz 10, o 20 com 2 filhos e o 15 com 2 filhos. Agora nós vamos colocar mais 2 filhos aqui no 12. Então, o 12 aqui ó, vai receber 2 filhos, que é o filho da esquerda e o filho da direita. Vamos copiar aqui o nó, que é o 1 e o 2. Agora vamos rodar toda a nossa estrutura. E agora acredito que a gente tem a árvore completa, né? A gente tem aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho. A gente tem a raiz 10, que é essa raiz 10. Nós temos 2 filhos, né, que é o 20 e o 15, sempre começando pela esquerda, então o 20 e o 15. O 20 tem o 12 e o 8, 12 e o 8. O 12 tem mais 2 filhos, que é o 1 e o 2. O 15 tem 2 filhos, que é o 5 e o 7. Então aqui a gente consegue representar também de uma forma um pouco mais simples a árvore dentro do nosso Python. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula, que está bem legal, que agora a gente vai ver essa outra estrutura aqui, ó, deixa eu desencaixar. Essa outra estrutura aqui de impressão, já utilizando a plotagem do Python. E não percam, e eu vejo vocês numa próxima. Valeu, tchau, tchau, aquele abraço.